noite. Bom, estamos em meio a muita informação, temos pressa em fazer muita coisa. E eu quero saber de vocês, quem aqui, já na correria dos compromissos do dia a dia, mandou um joia, uma mensagem que é um joia? Dá um joia para eu ver aqui. Deixa eu ver se o meu joia entra. Deixa eu ver vocês de novo. Muito bem. E é interessante porque, se eu pudesse escutar cada história desse joia, certamente várias histórias diferentes surgiriam. Algumas poderiam ser: nossa, que pessoa prática, resolvida, mandou um joia, já me respondeu, já dei andamento para as tarefas. Pode ser que alguém diga: nossa, que pessoa fria, distante, mandou esse joia, eu mandei tanta coisa para ela nem para responder com um pouco mais de cuidado. Tem gente que até cria uma percepção de que essa pessoa é uma pessoa agressiva, incisiva demais, ou muito prática, muito resolvida. Então, é curioso como esse simples ícone, esse simples emoji, pode gerar tantas histórias e, às vezes, tantos, digamos, problemas de comunicação. Eu tenho circulado por muitas empresas e tenho escutado muitas perguntas sobre palavras, sobre mensagens. Tem um jeito certo de fazer essa mensagem. E é curioso que é muito essa busca por pode ou não pode. Está certo ou está errado? Então, eu vou trazer o holofote aqui para muitas dessas ideias que as pessoas me trazem com esse tipo de pergunta, e talvez vocês se identifiquem também com isso. Então, essa busca de: Vivian, tem um jeito de fazer? Tem um jeito de repente, fazer um comunicado que todas as pessoas da empresa leiam sem ter dúvida nenhuma? Será que tem um certo e errado? Será que tem um pode ou não pode? Também uma outra coisa muito importante é que as pessoas ficam buscando essa ideia de passar a mensagem. Quem aqui já respondeu assim: eu passei a mensagem, eu falei para a pessoa, se ela não entendeu, a questão é com ela. Ou, muitas vezes, essa busca pela fórmula do sucesso. Tem um jeito que vai resolver. E também, muitas vezes, a gente, quando vê um problema de comunicação, diz: fui eu que falhei. Fui eu que não escrevi aquela palavra daquele jeito, ou não falei aquela palavra específica. Então, é interessante como a gente fica num olhar muito intrapessoal. Quer dizer, eu, indivíduo, posso melhorar a minha comunicação. Eu escuto muito isso. Ou então, é o outro que tem que melhorar a comunicação dele. Então, a gente fica num olhar muito nesse holofote dessa dimensão individual, muito pessoal. E outro ponto é que é como se a comunicação fosse um evento isolado. Então, aquela reunião que não deu certo, aquilo foi um fracasso e realmente não vai dar mais jeito de ter uma relação melhor com a pessoa. Ou: esta apresentação é tão importante, então eu preciso fazer ela de uma forma perfeita. E a gente se esquece que a comunicação, na verdade, tem a ver com outros tantos holofotes. Então, o meu trabalho tem sido, ao longo desses 20 anos nas empresas, levar holofotes para outros lugares. Então, já quero deixar alguns para vocês aqui, que tem a ver com essa comunicação ser um contínuo. Eu peguei essa palavra em latim para dizer justamente que as coisas são muito interligadas. Aquela reunião que, de repente, você não teve a aprovação da sua ideia, ela pode estar muito ligada a todo um trabalho anterior, mensagens, conversas do dia a dia. E, ao mesmo tempo, vale dizer também que tem justamente esse antes, durante e o depois. Terminou a reunião, você saiu do link daquela conversa, aquelas conversas seguem reverberando. Elas seguem ainda porque você vai continuar convivendo com aquelas pessoas, e nem que você não conviva. Pode ser que você ainda mande e-mails, mande joias, de repente, para essa pessoa e tenha vários significados. E ainda, pensando nesse holofote para mais elementos, eu quero trazer esse ponto para vocês de que a gente tem que olhar a comunicação como algo multidimensional. Não é só o indivíduo que está em jogo. É claro que a gente que fala, a gente que escolhe as palavras, a gente que escolhe qual canal de comunicação. Mas essas escolhas têm muito a ver com essa dimensão interpessoal. Nessa relação que eu tenho com essa pessoa, de repente, não vou mandar um e-mail, eu vou falar com ela. Ou eu não quero falar com ela, porque eu estou com várias questões, melhor deixar por mensagem. E também tem uma dimensão histórica ou sociocultural. Porque, por exemplo, hoje em dia, nas empresas, se falam de mais assuntos que não se falavam há 10, 20 anos atrás.
Na nossa sociedade também tem muitos assuntos que eram tabus e que hoje em dia nós falamos mais abertamente. Ainda tem um longo caminho por essa estrada, mas é claro que tudo isso interfere sim. Será que eu posso falar não para o meu chefe? Será que eu posso responder essa mensagem dessa forma? Será que eu posso pedir para essa pessoa que vou conduzir essa reunião? A gente está nessa dimensão do que pode, de fato, acontecer neste ambiente. Então, está vendo que não é certo ou errado? É sobre a gente entender essas múltiplas dimensões que acontecem em toda situação de comunicação. Então, é importante a gente lembrar de buscar a adequação, menos a lógica do certo e errado, e também buscar essa lógica da conexão. Como é que a gente se conecta com as pessoas? Como é que eu me conecto, eventualmente, com os meus valores também, para poder comunicar de uma forma consistente e condizente com a minha própria essência e essência desse local, desse ambiente. Então, notem que eu fui colocando vários holofotes. E o interessante é que a gente pare para pensar que todos esses holofotes têm a ver muito com não há nenhuma comunicação essencial se a gente não levar em conta o contexto. Pode parecer que não seja uma ideia muito nova, porque talvez aqui muita gente tenha ouvido falar. Depende do contexto. É o contexto que interfere. Mas, muitas vezes, na pressa, na correria, no modo automático também de comunicar, a gente, muitas vezes, não considera esse contexto. A gente considera o que a gente quer falar, do jeito que a gente quer falar, do modo que está acostumado também a fazer. E eu vou contar para vocês agora que eu também tive esse momento de pressa, de querer ser aceita, de, eventualmente, falar, puxa, tem um jeito mais fácil, talvez, do que a gente olhar para esse contexto que é tão complexo. Então, quando eu estava na linguística, eu já me apaixonei pela faculdade logo de cara, e me interessou muito o contexto. O que é esse tal de contexto? E ele tem a ver com muitas camadas socioculturais, de identidade, e assim por diante. Mas o fato é que esse contexto ele tem muitos aspectos sutis que interferem realmente nos sentidos que a gente atribui para aquilo que nós falamos ou escutamos. De forma mais objetiva, pense assim, tem muitas empresas que mudam o mobiliário do ambiente de interação das pessoas. E mudar o mobiliário para puff em vez de cadeira é um elemento sutil, mas não tão sutil assim. Tem a ver com como queremos que as interações aconteçam aqui. Basta a presença de alguém que você veja na reunião para te dar mais confiança ou te desestruturar. E, às vezes, fazer com que um grupo todo fique em silêncio, porque chegou aquela pessoa. E aí, sabendo disso tudo, lembra que eu falei que eu estava com pressa? Então, quando eu fui para as empresas, depois de anos na Unicamp, na faculdade, estudando, pesquisando, mergulhando e me aprofundando, eu comecei a notar que, indo para as empresas, era um campo novo para mim, e eu queria levar tudo aquilo para contribuir com as pessoas, eu via que existia uma busca pela fórmula do sucesso. E essa fórmula do sucesso era muito sobre como é que os líderes, ou as lideranças, ou profissionais, de forma geral, podem melhorar a sua comunicação. E aí parece que a pessoa não sabe comunicar, ela é introvertida, ela pode ser mais extrovertida. Também tinha muito uma busca por, eventualmente, assim, como é que as pessoas podem se engajar mais? As pessoas estão meio desengajadas. Tem uma fórmula assim, para a gente deixar todo mundo engajado, feliz no trabalho? Ou, então, até como fazer as pessoas entenderem, garantir que ninguém vai perguntar nada, que está tudo claro e transparente. E, claro que, com essa, muitas vezes, pressa em ser aceita ou pressa em responder, eu tenho essa tendência de querer responder as coisas, então, eu coloquei, sim, o holofote nas técnicas. E fui beber de várias técnicas em vários livros, eventos, TEDx, enfim. Então, a gente, de fato, quer, de alguma forma, fazer um compilado. E eu fiquei muito satisfeita de fazer meio que uma caixa de ferramentas de técnicas. E oferecia isso para as pessoas nos cursos, nas palestras, nos workshops. E o interessante é que, por um tempo, essas técnicas me satisfaziam e satisfaziam as pessoas. Que maravilhosa essa técnica, OSF, essa técnica de feedback. Nossa, que técnica linda essa de relatório. Mas, na verdade, eu comecei a notar que essas técnicas me satisfaziam os outros, mas não resolviam o problema, porque tinha mais coisas ali acontecendo e que a técnica parece que não se encaixava. Parece que, na verdade, o mundo ia se transformando e as técnicas iam ficando
descontextualizadas, desconectadas do que as pessoas precisavam. Aí eu comecei a escutar falas assim: Vivi, é que você não conhece o meu chefe, é que você não conhece aqui a empresa, é que você precisa saber como é que é lá na reunião. Então, o que eu fiz foi realmente dar mais luz ainda para o contexto. Era necessário eu olhar para ele e ver tudo o que ele tinha e como eu, com a minha experiência, com o meu repertório, poderia contribuir para que as pessoas também vissem muito mais camadas do contexto e não ficassem só na técnica e jogando meio que um jogo da culpa. Quem é que fala mal, quem é que se comunica mal. Então, nesse sentido, eu trouxe aqui, quando a gente ilumina esse contexto, muitas coisas aparecem. Eu coloquei muitas aqui. Então, tem silêncios, que têm muitos significados, tem acordos que não são feitos, tem rituais que as pessoas fazem sem perceber que isso impacta, de fato, a comunicação. Tem tantas relações que estão em frangalhos e a gente não fala sobre elas. Muitas vezes também tem pessoas que querem ser ouvidas e não têm voz, e a gente tem que olhar para isso também e permitir que elas possam se expressar. Tem, sim, muita estrutura de poder que é replicada amplamente, quem é que dá a última palavra, quem é que fala por aqui. E, nessa relação de poder, de repente, uma mulher eventualmente nem aceita conduzir uma reunião, porque acha que não é meu lugar aqui. Então, notem que são muitas coisas que vão aparecendo, e, nesse sentido, eu também procurei trazer mais holofote para as divergências, porque há quem pense que comunicação eficiente é aquela em que ninguém pergunta nada, todo mundo faz exatamente aquilo que você disse para fazer. E as divergências são parte integrante da comunicação, a gente negocia o tempo todo. E, muitas vezes, as práticas de linguagem, elas podem, sim, impactar o contexto, configurar novos contextos e fazer inovações nos ambientes de trabalho, mas não só, na vida como um todo, nas nossas relações pessoais e profissionais. Então, olhando para todo esse contexto, essa complexidade, foi muito interessante ver que eu encontrei espaço nas empresas, também encontrei parcerias, colegas e pessoas cada vez mais interessadas em dar luz para toda essa complexidade. Agora, eu não sei se, quando eu coloquei aquela imagem com aquele monte de holofote, alguém disse: nossa, muito complexo, né? Acho que é melhor eu mandar aquela mensagem com joia, porque vai ficar mais fácil. Eu não estou ainda disposta a fazer uma conversa difícil, a entender que relações de poder estão aí dadas. Então, a minha intenção não é tornar difícil para quem estiver olhando para esse contexto mais complexo, mas é fazer um convite para que você dê um passo para o lado e observe o que é que tem nesse contexto que te impacta, que impacta as relações, que impacta toda uma história daquela organização ou daquele ambiente, qualquer que seja ele. E, olhando para o lado, meio que nos bastidores, e eu adoro os bastidores porque eles contam muitas coisas sobre como a gente se expressa diante das pessoas, eu coloquei aqui 3 verbos importantes, porque eu pretendo que vocês, obviamente, ajam, comuniquem e não se paralisem em relação a toda essa complexidade. E, nesse sentido, vale a pena, sim, a gente se integrar ao contexto. Nós somos parte do contexto. A presença de vocês, o olhar das pessoas, tudo isso também vai compondo um contexto. Então, se integrar significa eu sou parte, o que eu faço nesse contexto. Também interagir, que significa interagir com esse ambiente, com as luzes, com as pessoas, com a mesa, com o link, onde quer que seja, realmente interagir de maneira mais intencional. E, ao mesmo tempo, refletir. Sem aquele pode ou não pode, está certo ou está errado, mas realmente aquilo que fez sentido naquele contexto com o que você tem de repertório, as relações que estão dadas por ali e as estruturas que estão o tempo todo alimentando esse contexto. Com isso, então, quero deixar uma mensagem muito importante sobre a essência da comunicação. Porque, por muito tempo, certamente, as pessoas entenderam que o holofote está em quem fala, ou quem escreve, ou quem se expressa, ou então na mensagem, essa mensagem perfeita. E eu quero que você lembre que isso não é a essência da comunicação. Para a gente viver verdadeiramente a complexidade da comunicação e a essência da comunicação, a gente tem que colocar a luz no contexto. Muito obrigada.